eu sou Rosana Helva e mais uma aula de matemática. Lembra, na aula 11 eu vou partir ela em 3 partes, eu dei a parte 1, você já deve ter assistido, e vamos agora para a parte 2, ok? A parte 2 vai falar sobre funções também, e no caso aqui nós vamos lidar com funções do primeiro grau e funções do segundo grau. Vamos então começar a definir a função do primeiro grau, tá bom? A função do primeiro grau, sempre ela é representada dessa maneira, y igual a x mais b. O x está elevado a 1, por isso que ela é do primeiro grau. Ou f de x. Então, função pode ser representada por y ou f de x. O Enem adora colocar S de t, então t sendo o tempo, S a distância. Ele inventa uma historinha sobre isso daí, ok? Vamos então dar um exemplo sobre um táxi. É lógico que hoje em dia vocês usam Uber, né? Mas antigamente no táxi, o que acontece? O táxi tem a famosa bandeirada, quer dizer, o taxímetro, aquele aparelhinho que fica lá no táxi, ele já marca R$5 só de você abanar para o táxi. O táxi parou, você entrou, já está pagando R$5. Vamos supor que seja R$5. Aí conforme vai andando, vai aumentando os valores, que é o quilômetro rodado. De acordo com o quilômetro, vai aumentando o valor dos R$5. Vamos supor que os quilômetros rodados sejam 50 centavos. Isso quer dizer o quê? Se eu andar um quilômetro, eu vou pagar 50 centavos. 5 mais 50, 5,50, eu vou pagar o valor da minha corrida. Se eu andar 2 quilômetros, é 2 vezes 50, vai dar R$1. 1 com 5 vai acabar dando R$6. Então eu pagaria R$6, ok? Vamos supor que eu vou andar 10 quilômetros. Qual é a continha que você está fazendo logo de cabeça agora aí? Tô vendo. 10 vezes 50, dando R$5, mais a bandeirada de 5, então o valor total da minha corrida seria R$10. Ok? Então quem é fixo? O fixo é os R$5, é a bandeirada, mas os 50 vai variar de acordo com o quilômetro rodado. Como é que eu representaria esta minha função? Eu representaria por f de x igual a 5 mais 0,50 vezes x, onde x é o meu quilômetro rodado. Tudo bem? Entendido? Ótimo. Então, a função do primeiro grau, o gráfico dela sempre é uma reta. Então, ou eu tenho uma reta que vai ser crescente, que é o caso dessa daqui, ou ela é decrescente. Esta é crescente porque o meu A é positivo. Toda vez que o A for positivo, ela é crescente. Exemplo, 3x menos 1, o A valendo 3, portanto, ela é uma função crescente. Conforme eu vou aumentando o x, a função vai crescendo, tá ok? A decrescente, o meu A tem que ser negativo. Vejam que ela começa aqui no alto, ela vai caindo, vai aumentando o x e ela está tendo uma queda. Exemplo, menos 2x menos 1, onde o A valendo menos 2, essa é uma função decrescente. Como é que eu vou fazer o gráfico? Bom, o gráfico, já que é uma reta, sempre vai ser uma reta, em geometria, fala-se, para se definir uma reta, basta ter 2 pontos. 2 pontos definem uma reta, tá certo? Ou determinam uma reta. Então, basta eu ter o x e o y. Como é que eu faço para calcular esses valorizinhos? O x vai ser essa formulazinha, menos b sobre a. Menos b sobre a, menos b sobre a. E o y, o próprio b. Tá lá o y. Eu vou lá no eixo x, marco x, no y, marco y, pego uma reguinha e traço. Tá bom? Ok. Vamos ver aqui um exemplo. 2x menos 4. Quanto é que vale o A aqui? Você está sabendo quanto é que vale o A? O A está valendo menos, 2. E o B? Menos 4. Então, A valendo 2 e o B menos 4. X é menos B sobre A. X é menos B sobre A. E o Y é o próprio B. Não esquece que é menos o B, menos com menos 4, tá certo? Sobre 2. E o Y é o próprio B, que é o menos 4. Então, eu já sei que no eixo Y eu vou marcar o menos 4. E no x, só falta fazer aquela continha, que acaba dando 2. Portanto, no eixo x eu marco 2 e no y o menos 4. Está aqui o gráfico dela, x2, y menos 4. Agora vamos para a função do segundo grau. Ela é definida por ax² mais bx mais c. Obviamente, está te lembrando a equação do segundo grau, não tá? Certo. Então, você não pode esquecer da fórmula do delta, que é b² menos 4ac. Só repetir o que você falou aí, que eu sei. E o x, que é menos b. E isso, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Eu fico tão feliz quando você me acompanha. Que coisa boa. Tô até emocionada, tô até arrepiada aqui de tanta emoção de você estar falando exatamente o que eu quero que você fale.
Portanto, o gráfico dela sempre é uma parábola. Parábola é aquele uzinho ou para cima ou para baixo. Quando que é para cima? Quando o meu A for um número positivo, que eu chamo de concavidade voltada para cima. E quando que é para baixo? Quando o meu A for negativo, concavidade voltada para baixo. Vejam que aqui no A positivo, concavidade voltada para cima, esse valorzinho aqui que eu marquei como vértice, está sendo o valor de mínimo. Ela caiu, bum, aí ela começa a crescer. Já que com o A negativo, eu tenho o vértice aquele lá em cima, portanto é o valor de máximo. Então, A positivo, valor de mínimo, A negativo, valor de máximo. Tudo bem? Vamos lá. Nós temos vários tipos. Primeiro, quando eu tiver o meu delta maior que zero. Delta positivo, eu tenho x1 e x2, então tem que cruzar o eixo do x em 2 pontos. Ou voltado para cima, ou voltado para baixo. A positivo para cima, A negativo para baixo, cruzando em 2 pontos. Delta igual a zero. X1 é igual a x2, então só pode cruzar num pontinho, ou para cima ou para baixo. A positivo e A negativo. Aqui, delta menor que zero. Ah, meu Deus, mas professora, quando o delta dá negativo, a gente não faz mais conta. Realmente, você não vai conseguir achar nem x1 nem x2. Por isso que não pode cruzar o eixo do x. Ela vai ficar solta lá para cima ou vai ficar solta aqui para baixo. Tá certo? Portanto, olha o tipo de gráfico que nós temos. 6 tipos de gráfico. Nesta primeira coluna, todos para A positivo. Solto lá para cima, quando o delta é negativo, cruzando num ponto só, delta igual a zero, cruzando em 2 pontos, delta menor que zero. Na segunda coluna, aqui ao lado, para A negativo, tudo com concavidade voltada para baixo. Não pode cruzar o eixo do x. Portanto, eu teria aqui, para delta negativo, não tem o eixo x, num pontinho só, delta igual a zero, e cruzando em 2 pontos, eu tenho aqui o meu delta maior que zero. Para cima ou para baixo, 6 tipos. Beleza? Vamos ver se você entendeu? Se você entendeu, dá uma olhada para esse gráfico. Vamos treinar? Você viu lá, o que a gente pode falar sobre o A dessa daqui? Ele é positivo ou é negativo? Você já respondeu? Correto. O A é positivo, porque a concavidade é voltada para cima. E sobre o delta? Você pode dizer para mim se o delta deu positivo, deu negativo, ou deu menor, ou deu igual a zero? Como cruzou em 2 pontos, o delta é positivo. Exatamente isso, certo? E agora vamos falar sobre o valor de máximo e de mínimo. Como ela caiu até lá embaixo, ela tem valor de mínimo. E também posso te perguntar sobre os zeros, ou as raízes dessa equação. Você sabe que é onde cruza o eixo do x. Como está cruzando no menos 2 de 2, eu tenho lá o quê? As raízes ou zeros, que é o menos 2 e o 2. No caso aí, eu tenho x1 e x2. Ok? E esse? Deixa eu sair um pouquinho daqui para não te atrapalhar, certo? Te pergunto, sobre o delta, é um delta positivo ou negativo? O A é positivo ou negativo? Vamos começar pelo A? A. Respondeu? Oh, coisa linda da tia, isso mesmo. O A é positivo, porque a concavidade é voltada para cima. Sobre o delta, igual a zero, maior que zero ou menor que zero? Olha lá onde está cruzando só em um ponto, então delta igual a zero. Valor de máximo e de mínimo. Ai, como você é inteligente! Isso mesmo, valor de mínimo. E agora as raízes, é onde cruza o eixo do x. Só está cruzando num pontinho lá. Na verdade, é o próprio zero, é o x1 e o x2, tá certo? Ótimo. Vamos então para os nossos exercícios do Enem? Vamos ver como é que pode aparecer isso, como é que eles podem te cobrar a função do primeiro grau e a função do segundo grau? Vamos dar uma olhadinha? Tá. Olha esse. Um técnico em eletrônica, ele cobra R$50 a visita, mais R$30 por hora trabalhada. Vejam que R$50 da visita é fixo e a hora trabalhada é que vai ser a minha variável. Se ele trabalhou X horas, qual é dessas daqui, letra A, B, C, D ou E, que representa essa função? Como é que você escreveria essa função? Ele chama de P o valor. Como é que eu vou pagar? 50 é um valor fixo e 30 é o que vai variar de acordo com a hora trabalhada. Portanto, que letra? A, B, C, D ou E? Marcou? 30 é que tem que vir acompanhado do X e não o 50. Então, já que não é 50 vezes X, já eliminaria a letra A, letra B, letra E.
80 não tem nada a ver, sobrou para nós o quê? A letra C. 30 vezes x mais 50 de fixo, tá certo? Só quem varia é que eu vou colocar o meu x. Letra C. Eu sabia que você ia acertar, tinha certeza disso. Agora olha essa. Fez uma parábola, então eu já sei que é do segundo grau. E ele fala, uma bola é lançada do alto de um edifício e cai em direção ao solo. Sua altura, h, em relação ao solo, t em segundos. Então, h vai ser a altura e t é o tempo, tá certo? Ela é dada por essa expressão, h igual a menos 25t² mais 625. Não se esqueça, o h é a altura e o t é o tempo. Após quantos segundos do lançamento, a bola atingirá o solo. Cara, se a bola vai atingir o solo, essa altura vai valer quanto? Essa altura só pode valer 0. Então, nessa minha função h, no lugar daquele h, eu vou escrever o quê? Exatamente, o 0. E vou tentar achar o x. O que eu faço? Pego esse menos 25t², mando para o lado de lá, fica positivo. 25t² igual a 625. O que eu faço com esse 25? Eu tenho que isolar o t. Ele passa, isso mesmo, ele passa dividindo. 625 dividido por 25 acaba dando 25. Então, t² é igual a 25. É lógico que eu tenho que extrair a raiz quadrada de 25. Não esquece. Lógico que daria mais ou menos 5. Mas como é tempo, o tempo não pode ser negativo. Então, por isso que eu fico apenas com o 5 positivo. Portanto, letra A. Assim que aparece, então, a nossa função do segundo grau. E você viu agora a função também do primeiro grau. Então, para você ter sucesso na vida, os passos para o sucesso são simples. Decida o que você quer, verifique o preço e pague o preço. Quando eu falo em preço aqui não é dinheiro, mas sim preço pode ser a dedicação que você tenha que fazer. Ok? Te vejo em breve. Até a nossa próxima aula. Beijos no coração.